Estamos de volta, estamos iniciando mais um Minuto Escola e dessa vez está hiper atualizado, pois nós falaremos aqui sobre o ensino do século XXI. Que responsabilidade, hein? Estou aqui com dois grandes educadores, parceiros de trabalho, Isabela Crespi e Osmar Barbosa Júnior. Osmar Barbosa Júnior, ó, parece comentarista, né, de jogo. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma curiosidade, tá? Nós temos várias ferramentas que levaram muito tempo para atingir a marca de 50 milhões de usuários. Eu vou citar duas aqui para você, tá? Dois extremos, na verdade. Nós temos o avião, que ele levou 64 anos para atingir a marca de 50 milhões de usuários. Bastante tempo, né, Osmar? Muito tempo. 64 anos. O avião que os seus primeiros testes motorizados, há contradições, mas tudo indica que foi lá para 1903 mais ou menos. E em contrapartida, gente, pasmem, nós temos o Pokémon GO, lembra? Quem lembra do Pokémon? O Osmar jogava bastante. Joga ainda? Ainda a gente joga. O Pokémon GO que foi feito, né, criado em 2014, sabe quanto tempo ele levou para atingir 50 milhões de usuários? Apenas 14 dias. Então é legal a gente começar falando sobre isso, o ensino do século XXI, para a gente realmente afirmar a velocidade das coisas, né, Osmar e Isa? Uhum. E nós vemos muitas instituições de todos os segmentos mostrando que são antigos e tradicionais. Então, assim, no meu modo de pensar, o fato de ser antigo e inclusive tradicional, nem sempre isso quer dizer que tem qualidade, não é mesmo? Sim. Então eu gostaria de abrir aqui falando sobre essas mudanças drásticas e o ponto de vista de cada um de vocês, né? Para você, Osmar, o antigo e tradicional, ele pode significar, por exemplo, um retrocesso ou, sei lá, um engessamento? Em partes, a gente sabe que essa questão da educação, ela é controversa, né? A gente pode pegar vários pontos aí e trabalhar de maneira diferente. Nossos alunos são diferentes uns dos outros, sim, né? E como são pessoas orgânicas, a gente precisa ter uma visão. Claro que hoje, no século XXI, nós precisamos ter também um cuidado maior com as tecnologias. Sim. Isabela Crespi. Eu acho que a tradição, ela, como o Osmar falou, ela é bem discutível, né? Nós temos princípios éticos que são básicos e a gente tem que levar por toda uma vida, por mais que tenha atualização. Mas acho que hoje no mercado, na educação, em qualquer área, se você não se atualizar, se você não se mantiver atualizado, fica para trás. Não tem como, a velocidade é muito rápida, né? Às vezes a gente vê lá, né, placas de, fala desde 1900, desde 1930, né? Porém, se essas instituições não se atualizarem, né, não acompanhar, a mente não acompanhar a evolução do mundo, ela corre sim o risco de ficar para trás, né? Nós fizemos várias viagens pedagógicas ao longo de 30 dias para cá, e isso ficou muito claro, né? Mas pegando o gancho aqui, Isa, nós podemos observar como ponto crucial na hora do aluno, por exemplo, absorver o conhecimento, né? Qual o ponto mais importante a se observar? Eu acho que não existe um ponto importante. Existe uma rede que necessita que todos esses pontos, vamos colocar assim, estejam em equilíbrio. Então eu preciso de um profissional que esteja atualizado, que esteja apto a trabalhar diversas metodologias, porque hoje a gente entende que o aluno, ele trabalha, pelo menos aqui, com certeza no Colégio Dá, a gente trabalha com a individualidade de cada um, então eu preciso de um profissional que esteja capacitado para trabalhar isso com diversas metodologias, mas junto a isso eu preciso também ter um material que dê esse suporte para o professor, né? Então acho que tudo condiz e casa junto. Eu preciso de um material atualizado que esteja à frente de tudo, mas também preciso de um profissional que saiba lidar com isso, né? Um sem o outro não consegue sozinho. São ferramentas, né, que a gente precisa utilizar no ensino. Osmar, qual o peso e a importância, por exemplo, de ter um material hiper atualizado? Porque a gente sabe que no mercado, muitas vezes a gente vê materiais aí de muitos anos no mercado que não trabalham com essa hiperatualização. Poderia até citar um exemplo aqui que eu ouvi de um diretor de escola, que ele pegou uma certa apostila
inclusive de nome, renome, e que no qual ela estudou no passado na escola. Ela pegou esse material, fez questão do filho estudar com mesma bandeira de material, e para sua surpresa ela pegou a apostila da mesma série que o filho se encontra, estava o mesmo texto, a mesma figura. E hoje nós estamos falando de um mercado de hiperatualização, né? Para você como educador, qual a importância disso, dessa hiperatualização? Tá, então a gente tem que partir do princípio que os nossos alunos hoje, eles recebem informação o tempo todo. Então a informação ela acontece no mundo inteiro, e em tempo real eles conseguem acompanhar isso com um celular, por exemplo. Um celular, um tablet, um computador. Então, na escola, nós precisamos da mesma velocidade. Claro que dentro da escola, por ser uma questão institucional, por trabalhar material que muitas vezes exige uma revisão e um cuidado maior para que você não entre na fake news, né, por exemplo, porque na internet vem muita informação, mas nem tudo é real. Então, existe um prazo. Inclusive, há uma máquina de fake news, né, por trás disso. Claro, total. Mas assim, dentro da educação, a gente precisa ter esse tempo, né, para poder criar um novo. E hoje, essa hiperatualização dentro de uma escola, ela chega a aproximadamente um período de 4 a 6 meses. Então, dentro de 6 meses, no máximo, o aluno já recebe um material com um conteúdo mais atualizado. Eu tava estudando com meu filho ciências, e lá estava falando sobre os tipos de erosão, né? A pluvial, a erosão fluvial. E aí, para minha surpresa, veio um texto, né, de acordo com a linguagem daquela série, uma notícia, na verdade, falando sobre o alargamento da praia de Camboriú, Balneário Camboriú. Quer dizer, a gente está falando de uma notícia que a gente viu na mídia há pouquíssimo tempo, né? Sim. E o material já teve essa presteza de trazer isso como informação fresquinha. Quer dizer, se está na mídia, se está acontecendo... É muito legal esse dinamismo, né, Isa? Eu acho que hoje os alunos, não só os alunos, mas qualquer adolescente, qualquer criança, eles têm acesso mais cedo às mídias sociais, né, a todas as plataformas digitais, e com mais velocidade. Então, além desse aluno, ele com menos idade já está recebendo informações, ele tem isso mais rápido e na própria mão, né? Lá no próprio celular, no tablet, no aparelho pessoal dele, ele consegue ter acesso. Então, é o que o Osmar falou, precisa de uma análise para saber se não é uma fake news, mas tem que ter, porque eles estão vivenciando isso, e é importante até para que eles se empolguem, né, com a situação. E pegando o gancho, o material hiperatualizado, ele é até uma forma de combate à fake news. Porque quando você trabalha com uma apostila, né, um material sério, numa metodologia de ensino, ou a escola prepara um material, já é de fonte segura, né? Então, quanto mais rápida essa informação, mais a gente consegue embater a fake news que circula muito rapidamente pelas redes sociais, né? Exatamente, é isso aí. Vale lembrar que quando a gente fala de um material de escola, né, existe todo um suporte pedagógico de produção, de criação, de análise. Então, não é qualquer coisa que vai entrar dentro do conteúdo pedagógico. Então, isso facilita e traz um pouco para o aluno a questão dele ter interesse, despertar o interesse no próprio estudo. Então, ele está estudando algo que ele está vendo, que é muito recente. Isso é muito bacana também. Por exemplo, a gente pode pegar assim, que está fresquinho, é a guerra lá na Ucrânia. Poxa, quanto isso prejudica não só eles que estão vivendo em guerra, mas o mundo que é globalizado, né? Então o aluno tem que ter, e aí sai várias fontes, né? Sim, traz interesse também, né? Tem vários interesses, né, que traz. Aí quando você traz isso pro lado da escola, quando você traz isso de uma maneira contextualizada, né, e com uma fonte segura, desperta interesse. Exato. No aluno de saber, né, os reais motivos daquela guerra. Eu acho que a gente acaba criando alunos que vão ser adultos, que vão ser cidadãos aí, que vão saber discutir assuntos polêmicos, né, e não só estar ali de espectador, mas vão saber discutir entre eles, traz o interesse nisso. Nós estamos falando de tecnologia, de novidade, da velocidade da tecnologia, mas nós vamos trazer isso para os pais daqui a pouquinho, tá? Então você, pai que nos assiste, seja aí pelo YouTube, seja pela TV Gazeta ou qualquer plataforma, aguenta aí que daqui a pouquinho vai sobrar para vocês também, né? Vamos falar sobre os pais. Mas antes eu quero agradecer os parceiros, patrocinadores do Minuto Escola.
que são eles aqui, os caras que estão do meu lado, Ágio Solar, energia solar fotovoltaica, né? Cicobi Copicred, quero mandar um abraço lá pro pessoal do Cicobi, valeu pela parceria e por investir na educação de qualidade, na informação da educação, né? Também quero agradecer meu parceiro Cleiton Barbosa, móveis planejados, móveis de excelência, inclusive ele tá fazendo lá pra minha casa uns móveis agora. Ele já me garantiu, 15, 20 dias já vai estar tudo pronto e já instalando. É muito rápido, né? Ele tem ali um mecanismo, uma tecnologia muito legal. E também os colégios Judá e Severiano, valeu pela parceria. Vamos falar então agora para os pais? Qual o papel dos pais, que são de outra geração, né? Perante o ensino desses filhos. O filho não é mais o mesmo, né? Se a gente pegar a minha geração, foi uma, a geração dos meus pais foram outras. Se pegar a geração do meu filho, da sua filha, do seu filho, é outra totalmente diferente, né? Qual o peso da influência de tanta tecnologia, de tanta evolução dos pais junto à escola, né? Sim, então a gente tem que dividir um pouco, né? Subdividir um pouco o tema para a gente entender um pouco melhor. Então vamos lá, primeiro, os nossos filhos, os nossos alunos hoje na escola, principalmente, né? Como eu havia dito, a informação ela chega de uma forma muito rápida. Então hoje já é notável que os alunos, a formação de caráter do aluno já não é mais totalmente de responsabilidade da casa, da família, do espaço que ele convive. Então grande parte do que ele adota como caráter, ele vê na internet. Então partimos por esse princípio. Sociologia explica, né? Muito. Por um outro lado, aí entra a família. A família é o filtro, né? Hoje, se tratando de internet, vamos usar um termo, a família é o filtro. E que filtro é esse? É o que ele vai assistir na internet. Então, o que a família autorizar, o que a família deixar a criança assistir, é de responsabilidade dela. Infelizmente, nos dias de hoje, né, na correria, no trabalho, nós não vivemos mais um mundo que existe uma pessoa do lar, né? Todo mundo trabalha dentro das casas, a maioria das famílias, e essas crianças elas ficam muito tempo desassistidas em relação à tecnologia, e isso é prejudicial. Nem estou entrando no mérito de quanto tempo que essa criança está ficando na frente de uma tela, por exemplo, e deixando de fazer outros afazeres, brincar e etc, né? Se tratando de material, de educação, a gente tem que levar em consideração outros aspectos, que daí já é de responsabilidade da escola. Quanto tempo a escola disponibiliza de exercícios e tarefas online? Isso é saudável? Isso tem que ser mensurável também. E também trabalhar, é uma outra responsabilidade das instituições de ensino, é trabalhar a tecnologia de uma forma responsável. Então, trazer o uso do celular, do tablet, da internet para a educação. Então, são viés diferentes, mas que são importantes. E aí, a gente voltando no tema, né, que você falou dos pais, a responsabilidade dos pais é, de fato, filtrar. Então ele tem que filtrar conteúdo, o pai tem que filtrar o tempo de uso. Então isso tudo tem que ser mensurado, porque assim, felizmente ou infelizmente, o caráter das nossas crianças estão sendo formado através das redes sociais. Sim. E nem sempre isso, na maioria das vezes, isso não é legal. Eu acredito que o ser humano ele é fruto do meio, né? Ele é formado pelas suas relações sociais. Antigamente não tinha internet, então ele era formado único e exclusivamente pelo meio que ele vivia, que era família, amigos, vizinhos, escola, né? Hoje tem esse fator que a gente não pode descartar, que é a internet, né? Eles têm acesso ao mundo ali na palma da mão, e aí o pai fica naquela, né? Aí é muito comum, Isa, a gente receber pais falando, mas na minha época não era assim, né? Mas acho que aí é importante, com tudo isso que o Osmar colocou, a gente entender que o pai, a importância do pai escolher realmente uma escola, uma instituição na qual ele confia,
né? E que ele realmente confie na instituição na qual ele escolheu. Então, se eu escolhi essa escola, essa metodologia para o meu filho, eu preciso ter a confiança nessa instituição de que está fazendo o papel, de que está direcionando o meu filho, confiar no que eu ensino em casa e que essa instituição, ela condiz com os meus princípios familiares. E assim eu confio na instituição de estar aí formando meu filho. Sim, claro, isso daí é essencial, mas eu quero dizer assim, ó, vamos pensar agora, ainda falando dos pais. Os pais gostam muito de comparar a sua época com a época atual, né? Então, isso tem chance disso dar certo? Por exemplo, na minha época de pai, eu sou do século XX, certo? Tem como eu querer que trazer a mesma educação para o meu filho em âmbitos gerais? Sendo que tudo mudou, o mundo é outro. Não tem como, né? É algo muito distante, como a gente falou no início. As coisas, elas se atualizam muito rápido. Então, o pai precisa se atualizar. O pai também precisa estar atualizado com a realidade do filho dele, porque ele não vai conseguir trazer a realidade que ele viveu para o filho de hoje, da geração de hoje. É algo muito distante, né? Justamente por conta dessa velocidade de atualização, de novidades, é muito diferente. No bate-bola, e quais dicas para esses pais? Porque os pais estão perdidos e eu me incluo nesse pacote, sim. Né? Ó, vamos lá. Para começar, se tratando de educação, que é um dos principais temas que a gente está levantando hoje, nós vamos um pouco além, vamos piorar a situação. Imagina você numa escola. Imagina você numa escola com uma metodologia do século XIX. Um pai do século XX e uma criança do século XXI. Vixe. A conta não bate. Não fecha. Então, para começar... Não, espera aí. Numa escola com metodologia do século XIX, perfeito, isso a gente vê. Muito. Desde 1900. E é mais comum do que a gente imagina. Né? É muito comum ainda muito hoje. Comum, a escola com a que não se atualiza, que tem lá, né? Suas tradições. Então, cabe aos pais também, inclusive, analisar isso, né? Não é porque a escola é muito antiga, do tempo das cavernas, que significa que ela seja a escola a ideal. melhor metodologia. Não necessariamente. Eu não tô criticando o tempo, eu acho que o tempo ele é importante, né? Mas assim, vale a reflexão. Mas uma escola com metodologia do século XIX, que é muito comum, com pais do século XX, já dá uma boa mudança. Né? Já dá uma boa mudança. Já. E com um filho do século XXI. Exato. Não, aí você quebrou tudo. Né? Então, e aí? Como faz? Então, assim, a princípio, a gente já pode ter o agente dificultador dentro da casa, da família, que é a dificuldade em acompanhar a tecnologia. Então, você já tem essa situação dentro de casa. E aí você leva seu filho para uma escola que ainda é mais atrasada, né? Mais retrógrada ainda do que a própria família. Então... começa a partir da escolha da família em relação à instituição de ensino que o filho vai estar. Isso já é um primeiro e gigantesco passo. Na verdade, a gente está falando de um século, né, a mais em relação à atualidade. Então, acho que o primeiro passo, claro, os pais precisam se atualizar de forma indireta ou diretamente, né? Que aí o básico, vamos falar do básico, o filtro, né? O pai tem que saber filtrar o que o filho vê. Começa por aí. Não sei, gente, olha, eu sou velho, eu tenho 60 anos, eu tenho um filho de 16, 18, eu não sei. Liga lá numa empresa de tecnologia ou aquele pessoal que fornece a internet para sua casa e fala que você precisa de filtros. Eles vão te ajudar. Tem muita gente no mercado que trabalha com isso hoje. Já começa por aí se você não manja nada de tecnologia. Você já consegue fazer um controle interno dentro da sua casa. E segundo passo, se tratando da educação, que é um lugar que o seu filho vai passar aí horas, né, dentro da semana e tudo mais, escolha um sistema, né, uma escola que tenha aí esse viés tecnológico, esses princípios fugir, e um cuidado com essas crianças. Não tem como fugir. O pai hoje em dia ele tem que ser meio camaleão, né, Osmar? Ele assim, se adaptar muito facilmente. É fácil. De jeito nenhum. Não é. E acho legal, pegando um gancho que o Osmar falou, o pai ele também ter ouvidos pro filho, né? Porque se a gente pegar as outras gerações, não tinha muito essa comunicação, esse diálogo. Eu acho que assim, pai, mãe, responsável, não tem que ser amigo, né? Então, vamos entender papéis, vamos entender
a grade familiar, né? O respeito e tudo mais. Mas acho válido ter uma boa comunicação com o seu filho, entender, né, como que é para ele, quais são suas vontades, suas ambições, colocar os seus princípios familiares e assim traçar junto do seu filho o melhor caminho para ele. Vamos à pergunta do nosso produtor. Nosso produtor quer apimentar ainda mais aqui o bate-papo, que já tá muito legal. Na verdade, é até uma experiência que a gente tem na família. Meus sogros criam um neto, né? É o meu sobrinho. E eu queria saber se ele tem 6 anos. Isso, fez 6 anos. Só que ele só vê coisas ruins na internet, desenhos ruins, que eu acho ruins, né? Como que eu consigo tirar isso dele? Você acha que esse filtro resolveria? Acho que ia causar uma revolta primeiro, depois ia acostumar. Vamos entender assim, quando a gente coloca avós criando netos, a gente tem uma problemática de uma geração mais distante ainda, né? Então começa por aí. É uma geração que já se distancia um pouco mais. Nós temos pessoas que já são normalmente já mais de idade, já estão assim mais cansadas mesmo, mais vividas, com uma outra mentalidade, é um pouco mais complicado. Mas acho que tudo é na base da conversa. Eu acho que se existe alguém que possa intervir e direcionar, eu acho que é sempre importante. Então, se você, como familiar, você tem essa liberdade e consegue ter uma conversa, não somente com a criança, porque a criança, ela é fruto daquilo que ela convive. Então, a gente tem que chegar em quem, vamos dizer assim, um português correto, em quem dita as regras. A criança, ela vai se chatear? Claro, porque a criança, ela não tem a maturidade de decidir o que é melhor para ela. Ela decide o que é mais gostoso, o que é melhor no momento, né? Então, assim, precisa chegar nos avós, ter uma conversa, estabelecer combinados. Realmente, como o Osmar falou, a gente tem filtros hoje em dia que podem ser colocados e ensinar para essa criança a longo prazo o que é melhor. E chegamos à pergunta-chave aqui desse momento, né? Esse bate-papo riquíssimo sobre o ensino do século XXI, o ensino no século XXI, né? E eu queria perguntar pra gente fazer um embate aqui legal. Existe um melhor caminho para acompanhar toda essa evolução do mundo e ao mesmo tempo não perder os princípios básicos, né? Básicos de família? Se sim, do ponto de vista de vocês, quais? Eu acho que não existe um único caminho, né? Eu acho que, como eu já tinha falado, nós temos que manter princípios éticos e básicos de boa convivência para um ser humano que consiga conviver em sociedade, e os princípios aí vai da casa de cada um. Mas como educadora, como instituição, eu acho que nós precisamos assim estar à frente, né? Manter essa atualização, trazer para o aluno uma boa forma de utilizar as redes sociais, uma boa forma de utilizar a tecnologia, trazendo isso para o ensino. Então, uma tarefa, um portal digital, coisas que trazem a tecnologia, mas de uma forma boa. Eu acho que isso a gente ensina a criança, o aluno, a como utilizar. Então, a gente não fica engessado, não fica fora da atualidade, mas sim mostra para o aluno uma boa forma de utilização, né? Ensina para o aluno que nós estamos atualizados, estamos dentro da geração dele, mas de uma forma boa. A gente direciona essa atualização para um bom caminho. Certo. Osmar, e aí? E assim, concordo muito, né, com o que a Isabela disse. A escola é um passo importante para a família. A atualização dos pais ali responsáveis pela criança, né, pelo adolescente, também é de suma importância. Existem agentes facilitadores hoje, como eu disse, né, para estar ajudando, auxiliando quem tem mais dificuldade com a tecnologia em si. E lógico, gente, o material super atualizado, hiper atualizado é importante dentro da instituição de ensino, trazer isso para a realidade do aluno e instigar ele a cada vez mais estudar, ter esse comprometimento com a educação. E eu assino embaixo tudo que foi falado aqui na conclusão desse tema riquíssimo, né, trazido às famílias.
E você que ficou aqui com a gente assistindo esse programa de hoje, Minuto Escola, eu espero que você tenha gostado, tá? Tudo isso, todos esses temas atualizados, né, feito mediante bastante estudo, é feito para você. Então já quero aproveitar aqui a deixa e pedir, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Todas as vezes que você vê apitando lá, se inscreva, ativa o sininho, porque você será notificado de vídeos extremamente relevantes como este. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador, para o Minuto Escola desta semana.